Capítulo 26. Conselho de guerra. A tenda do planejamento estava tomada por um cheiro de couro, suor e óleo queimado. No centro, sobre uma mesa de madeira rústica, repousava uma maquete detalhada da região colinas, rios, bosques e estradas em miniatura, cuidadosamente modelados. Pequenas figuras de metal representavam as tropas, tanto amigas quanto inimigas. Cesto, de pé, movia uma das peças com a ponta do bastão, seu rosto carregado de indignação. Vocês não previram que atravessariam o rio. Sua voz soava como lâmina contra pedra. Vocês deixaram que escolhessem o terreno da batalha, permitiram que fortificassem sua posição, e agora querem enfrentá-los com um exército de crianças e velhos. O murmúrio dos presentes cessou imediatamente. O silêncio era quase tão cortante quanto suas palavras. Leovigildo, de braços cruzados, não demorou a reagir. Sua voz era grave, temperada pela exaustão de quem carrega um fardo há tempo demais. Não deixamos. Não permitimos. E sim, não previmos. Deu um passo à frente, encarando o cesto. E quem és tu, afinal? Acaso sabes há quantos anos lutamos? Sabes o que perdemos? O que abandonamos? Aguardávamos suprimentos, armas, reforços. Se tivéssemos nos lançado contra eles há 2 dias, teríamos transformado este acampamento num cemitério, não num campo de batalha. O ambiente fervia. A tensão parecia sufocar até o próprio ar. Cesto ergueu as mãos, apaziguando. Acalmem-se. Respirou fundo, buscando pesar suas palavras. Creio que todos aqui compreendem a tua posição, Leovigildo, e, da mesma forma, entendem minha preocupação. Percorreu com o olhar cada rosto na tenda. Mas precisamos encarar os fatos. Os números estão contra nós. 4-1. Eles possuem armas que sequer sonhamos. Erguem fortificações com covas de terra, paliçadas de toras afiadas e até um canal escavado à sua frente. Possuem um portão de entrada e 2 saídas estratégicas, sem contar os obstáculos que tornam nossas manobras praticamente impossíveis. Bateu levemente no mapa, e, certamente, não construíram tudo isso da noite para o dia. Nesse instante, uma voz surgiu do fundo da tenda, cortando como trovão. Acreditem, é possível. Todos se viraram. A figura magra, de olhar afiado, falou com convicção. Certa vez, Júlio César, com um exército inteiro, construiu uma ponte de madeira sobre o Reno em poucas horas. Cruzou rumo à Germânia, espalhou pânico, e depois retornou, só para provar que os romanos podiam. Alguns se entreolharam, surpresos. A voz continuou. O exército romano não é só feito de soldados. Sempre carrega consigo engenheiros, carpinteiros, ferreiros, pedreiros, físicos, matemáticos. É uma máquina de guerra que molda o terreno à sua vontade. Duvidar deles é tolice. Perguntem a Vercingetorix. Se pudessem. Leovigildo então ergueu o braço, apontando para ele. Marcos Albanus, líder dos batedores, aproxime-se. O homem assentiu e caminhou até a mesa, sua capa de couro balançando atrás dos calcanhares. Senhores, interveio um galês de cabelos avermelhados, sua voz carregada do sotaque das colinas. Eu proponho que aguardemos. Soube que Agastas retirou-se da campanha. Está doente. Febre e fome já os assolam. Se mantivermos os romanos ali, entrincheirados, logo cederão à fome, às doenças e à falta de remédios. Estão longe de casa, de costas para um rio, em terras hostis. E enquanto isso, fez uma pausa significativa. Mais de 20 capitães estão reunindo reforços. Nosso exército crescerá. Mas antes que as palavras encontrassem eco, Drustan, enorme, barba espessa, socou a mesa, fazendo algumas miniaturas caírem. E se for o contrário, sua voz parecia um trovão. E se eles é que aguardam reforços? E se cada hora que perdemos for uma lâmina a mais contra nossas gargantas? Eu digo que não devemos esperar mais um segundo. Proponho um ataque feroz, agora. A discussão se acendeu como fogo em palha seca. Vozes se sobrepunham, alguns defendendo prudência, outros clamando por ação imediata. Mapas eram puxados, cálculos feitos, possibilidades debatidas até a exaustão. Por fim, Cesto ergueu-se, batendo o bastão com força contra o chão. O silêncio voltou a reinar. Com base em tudo o que ouvimos, respirou fundo, olhando um por um. Eu proponho que se faça o seguinte. Na manhã seguinte à tensa reunião do conselho, as trombetas soaram pelo acampamento romano, ecoando como trovões entre as colinas.
Uma pequena comitiva se aproximava da paliçada, marchando com passos firmes. À frente, Ezra e Leovigildo, seguidos por Gwydion, Horik, Riomarte, Uvan e alguns ajudantes de confiança. Os romanos, acostumados a esse tipo de diplomacia forçada, logo compreenderam do que se tratava. Abriram os portões externos, protegidos por um aterro defensivo, e por uma valum paliçada de toras pontiagudas, exigindo que deixassem as armas, mas eles já vinham desarmados. Foram então escoltados até a tenda principal, uma construção robusta, feita de couro grosso, sustentada por colunas de madeira, cercada por guardas da Cohors Praetoria, a guarda pessoal dos comandantes. Lá ficaram, em pé, sendo observados com olhares frios e ameaçadores. 3 longas horas se passaram. O tempo não era apenas desprezo romano, era uma estratégia psicológica, quebrar o moral, induzir o desconforto, pressionar pelo medo. Os legionários romanos, em formação, seguravam seus escudos retangulares apoiados no chão, lanças e pilum em mãos, olhando como predadores observam presas aflitas. Aquilo fazia parte da doutrina militar romana, dominar o campo físico e mental antes da própria batalha. Por fim, a cortina da tenda se abriu. Agripa entrou, seguido por seus legados, tribunos e centuriões. Seu manto púrpura contrastava com a armadura dourada, e seus passos soavam no silêncio como tambores de guerra. Quase rindo, ele falou, ainda andando. Quando me disseram, não acreditei. Vocês realmente parecem não temer a morte. Então, digam logo, a que vieram? Ezra deu um passo, sua voz era firme, mas educada, quase agradável. Trazemos de nossos senhores uma proposta de paz. O semblante de Agripa se fechou, e sua voz explodiu como um raio. Proposta de paz? Como ousam? Seus olhos faiscavam. Roma oferece a esta terra de animais e selvagens uma proposta muito melhor: civilização, um idioma, deuses, estradas, aquedutos, água corrente, banhos e latrinas para que parem de defecar no mesmo rio de onde bebem. Mas vocês rosnam como ratos num cesto. Cada estrada tomada por ladrões, cada trilha espreitada por assassinos, cada vila escondida na mata repleta de piolhos e carrapatos. E vocês têm a audácia de falar em paz? Leovigildo cruzou os braços, respirou fundo e respondeu, sem elevar a voz: nossa proposta é simples. Oferecemos passagem segura a todos os seus homens de volta para Roma. Abandonem este acampamento. Deixem aqui suas armas, seus animais, e nós garantiremos suprimentos para o trajeto, água, comida e proteção. Ninguém será ferido. O silêncio que seguiu durou um segundo e então, a tenda explodiu em gargalhadas. Os generais romanos se dobravam, batendo nos joelhos e nas ombreiras. Apenas Agripa manteve-se sério, fitando-os com olhos semicerrados. Tenho, sim, uma proposta. Sua voz agora era mais baixa, cortante. Quero a cabeça de todos os seus líderes. Submissão total ao império. Seus exércitos à disposição de Roma. Levaremos 7 de cada 10 grãos produzidos aqui. 6 de cada 10 ânforas de azeite e vinho. Um tributo anual de escravos calculado por cabeça viva neste território e, quase esqueço, o seu fígado, num cálice, para brindar sua estupidez. Ezra permaneceu imóvel, sem alterar o tom. Acredito que não esteja totalmente ciente da situação. Agripa, vejo aqui cerca de 40.000 soldados regulares, mais auxiliares, arqueiros númidas, cavaleiros celtas e mercenários balcãs. Ao todo, talvez 60.000, 70, no máximo. O que não vejo é uma linha de suprimento estável. Não há rotas seguras de abastecimento. Seus comboios são atacados. Suas reservas estão minguando. Apontou discretamente para o mapa sobre a mesa. Atrás de vocês, um rio, de costas para ele, sem ponte permanente. À frente, nossas terras. Se olhar bem, perceberá que ao norte, sul e oeste a fumaça no horizonte. São nossos. Cercamos vocês. Não há saída. E como bem sabe, seu imperador, Augusto, adoeceu. Seu exército enfraquece. A febre, a fome, os emboscam mais do que qualquer lâmina. Poderíamos esperar a floresta e o inverno fazerem o trabalho. Ou poderíamos atacar agora e fazer deste acampamento uma pira funerária. Mas não, viemos oferecer paz. Se partirem agora, sob palavra de que não retornarão, terão nossa garantia. Agripa cruzou os braços, olhou-os com desprezo e respondeu seco:
Meus soldados os escoltarão até o portão. Leovigildo deu um passo. E qual é a sua resposta? Agripa cuspiu no chão e respondeu: não seja ridículo. Guarde sua língua, selvagem, senão a arranco agora. É porque estou curioso para vê-la tentar ordenar seus velhos e crianças contra as lâminas das legiões. Agora, desapareçam da minha vista, antes que minha curiosidade se transforme em tédio. Assim que cruzaram os portões externos, protegidos por estacas, valas e armadilhas, um perímetro típico de um castrum romano, com fossos, fossa e rampas, Agripa, tomado pela fúria, girou sobre seus calcanhares e encarou seus oficiais. O que estão me escondendo? O que deixaram escapar? Um dos tribunos respondeu, blefando. Tem de ser. O que sabemos é que há um acampamento a 2 dias daqui, talvez 12.000 homens. Mas são em sua maioria velhos, crianças e mulheres, armados com lanças de madeira, espadas enferrujadas e escudos de couro. Mal seriam bandidos, quanto mais um exército. Agripa apertou o queixo, coçando a nuca, visivelmente irritado. Então de onde vem toda essa confiança? Enquanto isso, já distantes, Ezra caminhava ao lado de Leovigildo e perguntou, meio em tom de brincadeira: fomos convincentes. Acha que ficaram com medo? Leovigildo soltou uma risada nervosa. Se não ficaram, eu fiquei. Aliás, preciso de um banho. Juro que me caguei. Todos riram. Uma risada leve, sincera, que quebrava, por alguns segundos, o peso da guerra. Ezra, quase num sussurro, falou para si mesmo: tomara que tenha dado tempo. Trombetas romanas começaram a soar em desespero. No rio, gritavam os legionários, correndo em todas as direções, largando ferramentas, pilum e até escudos. Ezra, de uma colina ao longe, observava com olhos fixos. Cruzou os braços e comentou, quase num sussurro, para Leovigildo ao lado: começamos. E então o som dos tambores. Tambores pesados, graves, constantes, como o próprio coração da terra batendo. O chão tremia sob os pés. Pássaros levantaram voo em desespero. Pelas trilhas da floresta, 2 grandes colunas avançavam em sincronia. À frente delas, 2 cavaleiros guiavam os homens. Efialtes conduzia a coluna central. Brennus liderava a da esquerda, ambos montados em cavalos robustos, trajando mantos escuros e capacetes com crinas longas. Não marchavam em linhas dispersas como batedores ou caçadores, não, avançavam em uma formação que Roma desconhecia, uma variação bárbara das falanges helênicas, mas mais flexível, adaptada às colinas e bosques da Lusitânia. 4 falanges, cada uma com cerca de 600 homens, ombro a ombro, escudos sobrepostos nas laterais, lanças erguidas em ângulo, formando muralhas humanas móveis. A cada passo, batiam os escudos com o cabo das lanças e brandiam em uníssono. Oh, oh, oh! O som reverberava como trovões rolando pelos vales, um som gutural, primitivo, que fazia até os animais se esconderem nas cavernas. E então do rio, velas surgiram, fincadas em mastros baixos. Barcos longos, estreitos, surgindo como sombras nas águas, tão perto da margem que se podia sentir o cheiro do óleo fervendo, e da madeira estalando sob as brasas. Gritos se ergueram dos legionários. Navios, no flanco, sem tempo para reagir, sem tempo para reorganizar as coortes. Dos barcos, mãos fortes erguiam ânforas enormes, e então o céu se encheu de fogo. Jaros de barro se espatifaram contra o chão romano. Primeiro, estourando em ondas negras e viscosas. Depois, as tochas voaram, acendendo tudo. Fire! Berrou um dos batedores. Fire! Chamas tomaram barracas, carroças, estacas de defesa. Homens corriam em desespero, alguns derrubando seus próprios camaradas, outros arrancando as túnicas em chamas, rolando no chão, gritando. O cheiro de carne queimada, de piche e óleo queimado se misturava ao cheiro de sangue e fezes. Ao longe, Ezra apertou os olhos, respirou fundo e declarou: frio, é a última batalha. Aqui termina. As falanges apertaram o passo, a muralha viva de homens, aço e fúria desabava sobre o acampamento romano. O caos havia começado, não havia mais volta. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.